Bom dia, igreja. Este é o desejo e o empenho de cada um, né? É chegar lá. Não importa como chegar. Uns vai chegar andando, assoviando, sorrindo. Outros vão meio agachados, outros vão de joelho, outros vão se arrastando. Mas o importante é chegar. Isso sempre me faz lembrar daquela... Pastor Vanderlei diz que certa vez, olhando nas Olimpíadas, uma competição das mulheres, elas tinham que correr 100 metros. 100 metros. E cada nação manda a sua melhor atleta, esperando que ela traga alguma medalha, né? E todas elas, as competidoras, se perfilaram ali para correr. E deu o apito da saída. E então, o grupo se foi, mas teve uma delas que passou mal, por certo, a expectativa, a tensão, né? E ela passou mal. E não pôde competir com as colegas. As colegas foram, a corrida terminou rapidinho e a televisão rapidamente focou naquela mulher que ainda estava na faixa de saída, ali próximo. E aquela mulher balançava de um lado para outro, parece que não ia dar conta, ia cair. E a plateia começou a empurrar ela, como, vai, siga. E ela dava 2, 3, 4 passos, parece que ia cair, não caía. E a plateia foi indo, e as pessoas começaram a chorar até. E ela foi, e todo mundo gritando, incentivando-a. E quando ela chegou na linha de chegada, de saída, aliás, de linha de chegada, ela passou a linha de chegada e caiu desmaiada. O importante é que ela chegou. Isso me parece como muitos cristãos, parece que a cruz de alguns é mais pesada. Uns simplesmente, às vezes, dizem, eu vou parar, não posso, não dou conta. Eu não dou conta, mas permanece. Vence a si mesmo e dá 3, 4 passos e vai indo. Eu penso que os céus, nessas horas, está vibrando, empurrando, incentivando. Se nos céus a alegria quando o pecador se arrepende, quanto mais quando você dá um passo para o lado certo. Então os anjos, e penso que até mesmo aqueles que foram antes de nós, se é que presencia, está dando o seu incentivo. O importante é chegar lá. É chegar lá. Certa vez, em Minas Gerais, passando por ali entre os familiares da parte da família, né? Do lado de lá, tinha um velhinho. Cheguei ao passar na volta, tinha um velhinho, bem velhinho, cego. E quando eu cheguei ali, ele disse, irmão Febrônio, eu acompanho as tuas viagens desde que iniciou. Hoje você está ali, amanhã está acolá. Eu não perco os programas. Eu acompanho todas as tuas viagens, sei por onde você tem andado.
E ele era um baita fumante. Pertencia a uma certa igreja pentecostal. Daí ele disse: eu creio nessa mensagem de todo o meu coração. E eu gostaria de estar na noiva, nem que seja lá da sola do pé dela. Eu quero participar, eu quero pertencer a ela. E eu dei uma palavra para ele, e Deus haveria de prover o que era necessário. Não demorou muitos tempos, ele nos mandou um recado. Já fui batizado, parei de fumar, agora estou pronto para ir no arrebatamento, estou seguindo. E não demorou muitos tempos, ali naquele ano mesmo, Deus o levou. Deus o levou. Mas ele disse: eu quero pertencer, nem que seja a sola do pé da noiva. O menor de todos. Eu quero estar ali. Amém? E sempre, como eu digo, aonde você pôr a tua mão, primeiro tem que pôr o teu coração lá. E não deixe nada te embaraçar, te impedir. Esses cipoaus todos que vão vindo, você vai passando o facão, vai fazendo a tua trilha e não fique para trás. Não fique. Deus tem que ter uma voz no meio da tua família. Que Deus vos abençoe. É muito bom ver o irmão Saulo aqui, né, cantando. Quem foi que veio? Só você? Irmão Beto? Foi você que... Mas é um prazer ter aqui. E o nosso amigo lá? O pastor Weber, né? Se Deus permitir, em janeiro eu quero estar lá. Tá? Eu quero estar lá. Se Deus permitir. Será o encontro de... o JM, os Jovens da Mensagem, né? Lá no Rio de Janeiro. Não será dentro da cidade mesmo. Eu tenho medo do Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho muito medo. Mas eu sei que é fora, né? É um retiro, todos estarão ali. Tem lugar para refeitório, tem lugar para dormir, tem lugar para tudo, não é? Você já fez seu convite aqui para os irmãos? Vem cá. Bom dia, pastor. Meu neto, ele chegou para mim, logo que o dia que ficou decidido para ir lá, falou: vô, agora é a minha vez, né, vô? O senhor levou a Lauren, a minha outra neta, naquela vez, né? Agora é a minha vez. E eu prometi para ele: tá bem, o vô vai te levar. Então eu espero estar lá, se Deus quiser. Mas eu só quero estar lá para alegrar, bater palma e apoiar, sabe? E eu incentivo a todos, quem puder ir, pode ir. E pode ir até jovens de 100 anos, pode, né? Todas as idades são bem-vindos. Então, e como que é lá, o lugar? Como que vai ser hospedado? Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Trazer a saudação do pastor Weber. Falou: dá um abraço lá no meu amigo. Deixa eu dar aqui o abraço para poder não falar que eu não dei. Falou: dá um abraço no meu amigo. E nós estamos com bastante expectativas que vamos ter um tempo abençoado lá. Contamos com a presença de vocês, não somente os jovens, mas aqueles mais jovens ainda, que estejamos todos lá. Vai ser um grande tempo ali. É um local que comporta mais de 1000 pessoas, tem locais para dormir, alimentação. E vamos entrar ali na sexta-feira, dia 16 de janeiro, vamos ficar até o dia 18, no domingo. Então você não precisa sair dali para nada.
é um lugar retirado da cidade. Quem vem pela BR nem entra no Rio, antes do Rio, né? Vindo ali pela Serra, Petrópolis, você já entra antes do Rio de Janeiro. E é um local bem tranquilo. Já tivemos outros eventos lá. Graças a Deus tivemos total tranquilidade. Assim nós aguardamos que todos nos procurem, contacte. Esteja lá, faz um esforço. Vai ser um grande momento. Muitos irmãos de vários lugares já confirmaram a presença. E eu sei que haverá uma taxa lá, porque é um lugar particular, né? Quanto que é a taxa? R$ 2.000? Não, senhor. Eu creio que alguma coisa em torno de 400 e pouco pelos 3 dias, né? Você entra ali no site, aguiasdedeus.com.br, pode fazer aquisição por cartão, da forma que quiser, parcelar. É apenas o custo do local, né? Não é nada para a igreja. A gente, graças a Deus, estamos trabalhando ali de forma bem tranquila. E o pastor Weber ficou feliz de poder levar para lá o encontro. E assim será. Amém, amém. Eu valorizo muito essas reuniões, não só dos jovens, mas todas as reuniões, né? Eu sei que haverá agora em novembro, lá no Espírito Santo, uma reunião dos pastores ali de Minas e São Paulo. Sim, pastor Raul Júnior, né? Pastor Raul Júnior. Se eu puder, também quero estar lá. Vocês sabem, eu não posso ficar muito tempo parado. Enferruja, a gente se enferruja. Deus permitir, eu vou estar lá também no Espírito Santo. E lá será em janeiro, né? O nosso será em janeiro. Qual site? Diga bem. aguiasdedeus.com.br. aguiasdedeus.com.br. Então, bem-vindo. Deus abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Leva para a saudação para o nosso amigo. E a igreja, eu tinha avisado que a gente iria viajar essa próxima semana, antes da ceia. Iríamos a Goiás para o aniversário da minha velha mãe, 95 anos. Mas eu quero dizer a vocês, tudo foi cancelado. Nossa viagem lá, já tínhamos as passagens para o Maranhão, Bahia. O médico nos recomendou se aquietar, ficar quieto. E o que fazer, né? Então eu estou por aí fazendo os exames e quarta-feira que vem eu tenho cateterismo, mas tudo está bem. E ninguém pensa que a gente vai se entregar. Não, para mim, eu só sei ir para frente. Eu não sei dar marcha ré e nem ir dos lados, eu sei ir para frente. E mesmo se eu soubesse que hoje à tarde eu tombaria, eu diria para vocês, vamos estar aqui à tarde, vamos louvar a Deus, vamos à frente. Não é? Sempre à frente. A vitória está na frente, a vitória não está atrás e muito menos dos lados. Então, agora há pessoas que elas morrem aí aos 40 anos, né? E vão ser enterradas aos 80. Entende? Encontram a doença aos 40 anos, ai, e nunca morre mesmo. Vai que vai até os 80. Não, viva os 80. Esqueça desse ai por aí. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Deus abençoe a todos que estão em conexão conosco aqui em Chapecó. E que seja essa escola, que Deus faça com que ela seja um marco, uma bênção em nossas vidas. Preciosíssimo Pai, estamos todos diante de Ti e como filhos que buscam o pão à mesa do Pai, nós viemos buscar o nosso pão, o nosso alimento, para que nos dá força, que nos impulsiona a continuar caminhando.
que a tua mão esteja sobre teu povo e que o Senhor possa glorificar o teu nome na vida de todos os teus filhos e filhas. Entregamo-nos a ti, Senhor, não só para ouvir, mas para atender, corresponder àquilo que ouvirmos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tomar as Escrituras em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 3. Ora, a fé é o firme fundamento. Em outras mensagens diz a fé é uma substância. Substância, quer dizer, ela não é uma coisa imaginária. É uma coisa viva, é uma coisa real. Então, a fé é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, você espera, sabe que está ali, apesar de você não ver. Porque há pessoas, né, o ímpio, ele só crê no que ele vê, no que ele pega, no que ele sente. Mas o crente não, ele chama as coisas, ele crê naquilo que ele não vê. Mas ele diz, está ali. Quando Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, pronto. O crente, ele não discute. Aquilo é familiar ao coração dele, ele crê. Ele simplesmente segue. E não importa se o mundo não crê, ele segue crendo. Ele é o que é. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Porque pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Quer dizer, o que vemos não foi feito pelo que se vê. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Assentai-vos. Eu creio que nós temos que analisar, ver o tipo de fé que realmente está em nós. Cada um tem que analisar. Se a tua fé é uma fé correta, se a minha fé é uma fé correta, nessa mensagem Véu Interior, o irmão Branham diz assim, existe uma fé intelectual e existe uma fé que vem do coração. Quer dizer, tem uma fé que vem da cabeça, vem dos sentidos do espírito, mas existe uma fé aqui, no coração. Então, um pensa com a cabeça, um vê pela cabeça, um julga pela cabeça e o outro simplesmente está ancorado. Esta fé está ancorada no seu coração. Então, aquele que tem a sua fé, tem uma fé intelectual, ele vai arrazoar, vai questionar, ele vai ver se aquilo é certo pela concepção pessoal, para ele poder tomar uma posição. Esta não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho,
O que Deus quer é aquela fé aqui embaixo. Você simplesmente crê. E você percebe sempre que nós temos essas duas mentalidades. Quando aqui vem a da cabeça, e ela discute com essa outra aqui de baixo, do coração. Sempre eles estão em desacordo. Quando aqui em cima diz é isto, e embaixo diz, isso não vai dar certo. Não é por aí. E quando aqui você sabe que há coisas que você sabe que vai acontecer. Apesar de tudo estar contra isto, mas você vai ver aquilo acontecer. Entende? E como você sabia que isto ia acontecer? É aqui embaixo. E isso vai contra tudo que vem do intelecto. Tudo vem do intelecto e termina acontecendo. Porque Deus, Ele trabalha, Deus, Ele fala, Ele trabalha, entende? No coração, nesta segunda, vamos dizer, nesta segunda fé, esta fé real. É ali que Deus se move, é ali que Deus vem. Não é nos sentidos, não é nas emoções, não. Há algo aqui embaixo. E isso é o que faz com que uma pessoa seja firme no seu caminhar. Seja comprometido com Deus. É justamente por isso aqui. E eu não discuto a minha fé. Ela não está no balcão de comércio para ser discutida, ser analisada, não. Eu creio. Alguém chega e diz, eu não creio. O problema é seu. Problema é seu. A alma é sua, não é minha. Se vai para o inferno é você, não sou eu. Eu não discuto. Há coisas que eu não discuto. Você discutiria se alguém questionasse você que é mãe, se aquele garoto ou garota é teu filho ou não? Você não discute, nem para perder tempo. A verdadeira fé, ela repousa. Ela não discute. Ela está ancorada em Deus. O barco pode agitar de um lado para outro, aqui em cima, mas a âncora está firme ali embaixo. É este o tipo de fé que faz com que o cristão, que você seja firme. Ande firme, não importa se o mundo está pelo avesso. Pode ir pelo avesso, pelo travesso, de qualquer forma. Mas você sabe para onde você está indo, você tem segurança, e esta fé, ela é simplesmente apoiada pelo Espírito Santo. É Deus que dá esta fé. Por isso Tiago disse, aliás, Judas, verso 4, batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ela foi dada, ela não foi comprada, ela não foi uma coisa sugerida, analisada para me aceitar. Não, é uma dádiva de Deus. Por isso que as Escrituras também diz que nem todos têm a fé.
Nem todos recebem este presente. Mas você recebeu? Segure isto. Não discuta, não brigue, não. Simplesmente siga firme. Siga firme. Não pare para arrazoar. Não faça isto. Nós temos os sentidos do corpo. Como diz, nós somos 3 em 1. Corpo, espírito e a alma. Mas geralmente falamos corpo, alma e espírito. Aqui está o corpo. E há 5 sentidos no corpo que nos põem em contato com a nossa casa terrena. A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Uma vez eu vi uma irmã, ela tinha perdido o tato do dedo, e ela pôs o dedo em cima da chapa, e aquilo queimou, e ela não sentia, porque não tinha tato. E todos esses sentidos são para nos proteger. Agora, o espírito também tem 5 sentidos. É aqui onde está o seu escritório. Temos os arrazoamentos, quer dizer, as razões, o questionamento, os afetos, temos a memória, e aí por diante. São os sentidos do espírito. Mas a alma, que é aqui embaixo, ela tem um só sentido. Só existe uma estradinha que chega nela, chamada livre-arbítrio. E na alma só mora um desses 2 poderes, a fé ou a dúvida. Não pode morar os 2 juntos. Não podem estar os 2 juntos. Então, essa pessoa, ela crê ou não crê. Diante de Deus é isto. Não existe meio crer ou não. Crê ou não crê. Então, a fé permanece firme. Ela está na alma. E 1 São João 3,18 diz, se o teu coração não te condena, quer dizer, há uma consciência aqui embaixo. Há uma consciência. Às vezes você diz, eu estou errado. Aqui ele diz, você está errado, mas aqui arrazoa. Não, eu estou errado porque... Mas eu não estou bem errado, não. Porque eu fiz isso, porque fulano faz isso, outro aquilo. Sempre as pessoas erradas, quando erra, quer justificar os seus erros com as falhas de outros. Eu não estou bem errado, olha lá na igreja, quanta gente faz isso, faz aquilo. Quanto isso, aquilo, sempre está olhando para barcos, alguns afundados, outros estão rengando, claudicando, mas vão indo. O diabo nunca vai mostrar, como diz o irmão Brana, um barco sadio, singrando, navegando bem. Então, querem justificar o seu erro, as suas posições, pelo erro de outros. Pelo erro, veja o que acontece com isso, acontece com aquilo, e isso é o diabo. Quando você vê um irmão ou uma irmã fazendo isto, você pode saber que essa pessoa está em perigo, que essa pessoa está fraca na vida espiritual. Está.
Então, irmãos, a Bíblia nos diz que a alma do homem é a lâmpada diante de Deus. Quer dizer, é a Bíblia, a segunda Bíblia diante de Deus. Nós temos essa Bíblia aqui, em letras, em papel, mas cada pessoa tem dentro de si, na sua alma, essa Bíblia, essa lâmpada que dá luz. Ela sabe quando faz a coisa certa e sabe quando faz a coisa errada. Eu lembro que o irmão Branham, ele disse assim: é difícil ir para o inferno, mas as pessoas vão porque elas são corajosas, são impetuosas, desafiam, né? Porque antes de fumar o primeiro cigarro, tem que quebrar esta lei, saber que isso está errado. Para mentir, saber que isso está errado. Para beber, isso está errado. Viver em certos ambientes, é preciso quebrar essa lei da alma, que é a luz de Deus, a tua consciência. Esse não é um lugar para um cristão. Essa não é o tipo de veste que uma cristã tem que vestir. Que um cristão tem que... Não é o tipo de negócio que o cristão tem que fazer. Negócios com mentiras e trapaças. Não. Um cristão não vende gato ensacado. Não, não. Agora, só existem esses dois poderes que controlam o mundo. Fé ou dúvida, né? Fé ou dúvida. E nós, irmãos, estamos diante do rapto, da vinda de Cristo. E não podemos caminhar cambaleando em incertezas. Temos que estar firme, seguro. Você tem que estar seguro da tua salvação e do teu rapto. Naquela mensagem, os selos, o terceiro selo, aquele de Goiânia, o amarelo, o irmão Branham diz assim: se um for no arrebatamento, este um sou eu. Ele não disse, é a minha esposa, a segunda, meu filho, o terceiro. Não, sou eu. E ele diz, você tem que crer da mesma maneira. Se for só um, será você. Se houver 8, você diz, eu estou entre esses 8. E ele diz, se você não crê desta maneira, alguma coisa não está bem com a tua fé. Daí ele volta para si e diz, conheço o meu coração e a minha vida dá testemunho. Se um for, esse sou eu. Então a sua vida tem que dar testemunho. O seu coração tem que confirmar. Essa lâmpada de Deus tem que brilhar. Agora, se o coração condena, como vai ter fé? Como vai confiar? Não é? Então nós estamos muito próximo da vinda de Cristo, próximo do rapto, e temos que verificar a nossa fé. Ver como está o nosso coração e ver se a nossa vida está dando um testemunho realmente. Porque há muitas pessoas pensa que crê, mas realmente não crê. Pensa que crê, mas não crê. E a vida, os frutos dizem, não crê.
Então eu quero tomar o profeta, ele falando alguma coisa de uma senhora aqui, nesta mensagem, a fé, o véu interior. Eu lembro que uma vez nós já falamos sobre isso, mas não é problema a gente falar. Paulo diz que não cansava de repetir as mesmas coisas, porque isso era segurança. Entende? Um pregador muitos pregadores, olha a infantilidade. Acha que toda vez tem que dizer uma coisa nova, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Na verdade, há muitas coisas que tem que bater na tecla. Bater na tecla. Quando eu era garotão, outra coisa terrível. Era a madrugada que minha mãe levantava os filhos para dar azeite de mamona. É o óleo rícino, será? Mas acho que esse óleo rícino, que por aí ele é bem bom. Porque aquele azeite de mamona feito em casa, irmãos do céu, eu nem gosto de lembrar. Ela pegava aquele azeite e vinha com a colher, toma, e a cinta na outra mão. Beba, toma, mãe, é ruim, beba, engole, não, põe fora, e minha nossa. E depois ainda havia umas pílulas assim, ó, a cor de gasolina, eu não sei como que chama. Como é que chama, irmã Eunice? Redondinha, bonitinha, mas, irmão, aquilo saía pelos poros, aquela caatinga, e você não podia nem respirar, se puxar o fôlego, tinha que respirar boca aberta. Eu sei que não tinha coisa pior. Hoje, esses remédios, é gostoso. O senhor quer que tipo de xarope? Com gosto de moranguinho, de laranja. Hoje é tudo disfarçado. Mas, irmãos, mas também aquilo fazia a gente pôr cada bichona, né? Cada lombriga. Mas é isso aí. Então, tem que tomar. Tem que tomar. E o evangelho é a mesma coisa. Às vezes o pastor tem que segurar aquilo até a pessoa entender. Eu já entendo, mas há outros que não vê. E por amor àqueles outros, tem que sustentar aquilo. E põe a mão na boca, engole, rapaz, se creia até que a pessoa absorva o remédio, né? O evangelho. E a criação, vocês podem ver que é uma repetição. A mãe diz, eu já estou cansado de falar essa mesma coisa, eu já falei por mais de 1000 vezes. Mas a criação é uma repetição. É uma repetição. Tem que repetir. Assim também é o evangelho. Temos que segurar, repetir, falar para a gente mesmo. E cada vez que se faz isso, você vai fortalecendo a sua alma. Quantos de nós aqui que recorda dos ditos de nossos pais? Eu lembro da minha mãe dizendo, antes sozinho do que mal acompanhado. Que eu ouvi isso o tempo todo quando jovem. Mas foi o que me ajudou eu não buscar más companhias. E aí há muitos ditos. Eu sei que cada um de vocês tem os seus ditos. Mas vamos aqui. Existe uma fé intelectual e existe uma fé que vem do coração. O incrédulo disse anos atrás, quando a Bíblia diz,
como o homem pensa em seu coração, disse: isso é loucura, é uma loucura. Não há faculdades mentais no coração. E prosseguiu: você pensa com as faculdades mentais. Você pensa com a sua mente. Não há faculdades mentais no coração. Mas no ano passado, eles descobriram que isso está errado. Deus estava certo. Bem no fundo do coração, no centro do coração, há um pequeno compartimento onde não há nem mesmo uma célula sanguínea. Não está no coração do animal, somente no coração humano. E eles dizem que é a ocupação, a morada da alma. A alma vive no coração. Então, afinal, Deus estava certo quando disse: como o homem pensa em seu coração. É o chamado ponto de Deus, né? Temos no cérebro e a verdade que chega aqui embaixo. Aqui, há algum tempo, houve uma mulher que pertencia a uma igreja denominacional muito proeminente. Morava perto. E vou lhe contar esta pequena história. Nós sempre duvidamos da experiência dela. Ela morava perto da igreja. Ela era pianista. Tocava piano e era uma mulher muito boa. Porém, tinha uma fé intelectual. Era Veio, ela simplesmente arrazoou que estava tudo bem. Havia um rapaz que frequentava essa igreja e que realmente teve uma experiência com Deus. Eles se tornaram namorados e ele finalmente se casou com ela. Eles se mudaram e ela continuou seu trabalho tocando piano. E depois de um tempo, ele mudou de emprego e eles tiveram que se mudar para outra cidade. Nessa cidade, ela se tornou a pianista de uma certa denominação, uma grande igreja denominacional bem conhecida naquela cidade. Ela se tornou uma pianista notável. E enquanto ela estava lá tocando piano, ela começou a observar as vizinhas que pertenciam à mesma igreja. Todas usavam essas roupinhas vergonhosas, saíam e cortavam a grama do quintal com esses pequenos. Estou convencido de que vocês, mulheres, não fazem isso lá em cima. Fazem isso lá embaixo, em Indiana. Creio que vocês não fariam isso em Michigan. Compreende? Acho que vocês têm muita dignidade. Mas, e deixa suas filhas usarem essas coisas. E a Bíblia diz, é uma abominação aos olhos de Deus fazer isso. E elas saem e cortam a grama do quintal. Ela pensou, bem, eu posso fazer isso, sabe? Por quê? As outras garotas fazem isso. Então, vamos analisando aqui. O poder da influência. Porque aqui em cima, irmão, aquela fé intelectual, ela pode ser jogada de um lado a outro, sob influências. Entende? A pessoa olha aquilo, olha acolá outro e acha que é válido porque é sinal que não tem uma definição, uma fé genuína de coração, um compromisso. Quando a mulher ela casa, o homem casa, tem que saber que pode existir milhões de mulheres no mundo, mas o coração dele está fechado para outra.
O coração dela está fechado para outro. Então, aí é onde está a fidelidade. Que tal casar e ficar flertando lá fora? Isso prova de que esse casamento não foi levado a sério, de que não existe um amor genuíno. É uma coisa feita por cima, superficialmente. Agora veja o que era isto. A fé dela em Deus era intelectual. Como assim também é? Uma fé que se joga para lá, para cá. Estava razoando, sua mente arrazoará. Vai questionar. Mas seu coração não arrazoa. Seu coração crê o que Deus disse é a verdade. Sua mente diz, bem, se as outras meninas podem fazer, ou os outros rapazes podem fazer, e eles vão à igreja, não sou eu tão bom quanto eles? Não posso fazer as mesmas coisas que eles fazem? Porque ela arrazoou. Mas temos que rejeitar os arrazoamentos. Tem que chutar para fora, não admitir. Fecha essa porta. Se forem contrários à palavra de Deus, bem, ela seguiu adiante, continuou assim, e depois de um tempo, o restante delas fumavam cigarros. Então, porque ela não podia? Bem, o restante delas iam à igreja. Observe, eu vou soltando aqui. E então essa mulher, depois disso, houve um sujeito espertinho que se mudou para a vizinhança, que tinha o cabelo alisado. E ela achava que ele era um sujeito bonitinho. E vocês sabem, tornou-se um pouco inocente. Todas as noites, antes de irem para a cama, ela saía discretamente para pegar as coisas no quintal e ele lhe dava um beijo de boa noite do outro lado da cerca. Era muito inocente, claro. Para começo de conversa, o pecado parece muito inocente. Não havia nada de errado naquilo, era apenas um vizinho. E quando menos se esperava, ela deixou John, seu marido, e se casou com este indivíduo. E ele tinha uma esposa e um bebê, e arruinou o lar. Bem, ela argumentou que havia outras mulheres na igreja que tinham um segundo marido porque ela não podia ter. Isso é arrazoamento. Mas a palavra diz que é errado. E a própria alma que estava ali dizendo que era errado, ela estava entristecendo. E a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E o que é pecado? Incredulidade. Há somente duas coisas, fé e incredulidade. Então, quando você diz que é um crente e faz essas coisas, isso mostra que há algo errado. Você não crê. Você está fingindo que crê. Você está usando os arrazoamentos e não a convicção de sua alma, porque sua alma é a parte de Deus que está em você, que concordará com o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Caso contrário, você simplesmente aceitará o seu intelecto. Você pensa. Ela continuou. É claro que com aquele espertinho, ela deveria ter tido inteligência. Com aquele espertinho, ela deveria ter tido inteligência suficiente
para saber que se ele abandonou uma esposa, abandonaria a outra. Então foi isto que ele fez. Então ela se degradou tanto, mesmo indo à igreja, mesmo tocando piano, a ponto de começar a viver com um marido em concubinato, quer dizer, ser amante de um homem casado. Mas o pecado a alcançou. Não pense que ele não vai te alcançar. Vai. Seus pecados te encontrarão. E depois de algum tempo ela começou a sentir dores na parte inferior do corpo e não deu atenção a elas por um tempo. Quando ela foi ao médico, descobriu que se tratava de uma doença maligna em estágio avançado. Nada podia ser feito. Ela iria morrer. Então vocês vão percebendo que a fé intelectual, por mais que a pessoa defenda que tem fé, que é isso, que é aquilo, mas ela não bate com as obras, não anda de acordo com as Escrituras. Pode arrazoar, argumentar, mas você, como disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Você não conhece uma árvore, não é pelas folhas. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Se você pegar uma semente de guanchuma, acho que ela é muito parecida com a semente de cebola, né? Por aí. Você não vai distinguir. Ponha na terra. Deixa ela brotar. Deixa vir. Daí ela vai mostrar que natureza tem por dentro. Qual é a sua natureza? Se ouve o evangelho, se ouve o ensino correto, mas se a natureza não vem de Deus, não é uma fé correta, a pessoa não vai ter um posicionamento correto. Vai ter um posicionamento dúbio. Vai ser influenciada. E olha, queridos, que hoje nós vivemos em um mundo chamado um mundo cristão. Você vê de tudo ali. De tudo. Você não poderia deixar ser insinuado, levado, influenciado por nada dessas coisas. Você tem que ter uma fé baseada em Deus. Por exemplo, a Escritura diz que o homem não vestirá roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. Precisa explicar, argumentar. Não, é isto e acabou. Quando eu vejo o irmão Brana, ele vem e diz que bermuda é roupa de efeminado. Eu creio no profeta, um homem espiritual, um homem que viveu com Deus, um homem que baseou cada passo da sua vida nas Escrituras. Mais espiritual do que eu e você junto. Por que eu não vou copiar? Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitando a Paulo, estarei imitando a Cristo. Então, não discutir. Está escrito, isso é assim, porque eu quero dizer, eu tenho percebido que de tanto dizerem a palavra, às vezes tem se tornado, para alguns, mais um cacuete.
do que um alicerce. E o que sustenta a casa é o alicerce. Jesus, na parábola da montanha, o sermão da montanha, ele disse: a quem compararei em Mateus 7, né? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos, combater aquela casa, e ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Cristo é essa rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e a não pratica, quer dizer, o problema não é ouvir, o problema está pôr em prática. E a não pratica, considerá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Pode ter feito um prédio, um palácio. Correr os rios, soprar os ventos, combater aquela casa, e grande foi a sua ruína. Então, amados, é quem ouve e pratica. Aí sim está demonstrando ter uma fé genuína. Agora, o que ouve e não pratica, que tipo de fé está tendo? Uma fé que arrasou, que questiona, que julga. É uma fé intelectual. E pode observar que os frutos ali não são frutos bons. Não são frutos bons. Deixa-me continuar aqui. Quando você diz que é um crente e faz essas coisas, isso mostra que há algo errado. Você não crê, você está fingindo que crê. Você está usando os arrazoamentos e não a convicção de sua alma. Porque sua alma é a parte de Deus que está em você, que concordará com o fato de que a palavra de Deus é verdadeira. Caso contrário, você simplesmente aceitará o seu intelecto. Você pensa: eu estou bem, né? Ela continuou, aquela mulher. É claro que com aquele espertinho, ela deveria ter tido inteligência suficiente, já lemos, né? Para saber que se ele abandonou uma esposa, abandonaria a outra. Então, foi isso que ele fez. Olha bem, se fez, pode repetir. Por isso, moças, vocês têm que ter cuidado. Rapazes, vocês têm que ter cuidado. Homens, deve ter cuidado. Sempre o criminoso, ele volta do lugar do crime para ver. Então foi isso que ele fez. Então ela se degradou e terminou a vida dela, né? Em concubinato. Mas o pecado a alcançou. Não pense que ele não vai te alcançar. Vai. Seus pecados te encontrarão. E depois de um tempo ela começou a sentir dores na parte inferior do corpo e não deu atenção a elas por um tempo. E quando foi ao médico, descobriu que se tratava de uma doença maligna. Em estágio avançado, nada podia ser feito. Ela iria morrer. Acontece que
ele é pastor de nossa própria igreja. Por certo, o irmão Brando está falando de Bonneville, né? Muito espiritual, formado na faculdade de Asbury. Agora, é claro, vocês sabem que ela era metodista. Muito bem. Mas ele está em nossa igreja, um bom moço, recebeu o Espírito Santo, um homem muito bom. E ele foi falar com essa mulher, porque ela foi criada como metodista e ele achou que deveria falar com ela. Ele foi enviado ali por amigos e ela lhe disse que estava tão bem quanto qualquer outra pessoa. Olha bem, não, eu estou bem. Não se preocupe, eu estou bem quanto qualquer outro. E vivendo naquela situação. Vamos dizer, jogando, bebendo, fazendo coisas incorretas e se acha bem. Se acha bem. O irmão Brana está taxando esse tipo de coisa como uma fé intelectual. Porque quando chega aqui, se fosse do coração, a pessoa iria admitir: eu não estou bem. E ela cria nisso, razoava intelectualmente. Por quê? Eu pertenço à igreja, minha carta está na igreja, sou tão boa quanto qualquer outra pessoa. Disse, eu sou, e disse, sou tão boa quanto você. Ela falou para o pastor. Ele replicou, essa não é a questão, senhora. E continuou, eu sou ministro e agora você está aí fumando esses cigarros e coisas assim, e nós não cremos nessas coisas. Ela afirmou, isso não é da sua conta. Eu não mandei te chamar. Ele respondeu, sim, mas senti que Deus me chamou para vir. Indagou, e quanto a esse marido com quem você vive em concubinato? Ela respondeu, isso não é da sua conta. Estou tão bem quanto o restante de vocês, sou cristã. E ela cria nisso. Você pode crer em uma mentira e ser condenado por ela também. Há caminho, diz a Bíblia, que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode parecer bem intelectualmente, sua alma sempre testificará da palavra de Deus se for nascida de novo. Se você tiver uma fé intelectual, você concordará com certeza. Dizer, essa Bíblia está certa. O diabo diz a mesma coisa. O diabo diz, há um Deus no céu, há um Jesus Cristo. Certamente eles creem na mesma coisa. Você pergunta, o diabo crê em Jesus Cristo? Com certeza. Eles o confessaram publicamente, disseram, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo Santo, porque vieste nos atormentar antes que chegue a nossa hora? Sem dúvida, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus. E os ministros, com sua experiência superficial e com uma religião falsa, saem por aí e fazem com que as pessoas façam uma confissão de olhos secos. Assim, e volta para o mundo e vive como um mundo e alegam que são cristãos. Esse é o estado atual. Irmão Branham nos fala que haveria 3 tipos de pressão nos últimos dias. A primeira é a pressão dos ricos sobre os pobres.
as nações, as potências ricas sobre as menos favorecidas. A segunda pressão é a depressão. Vocês já viram que nunca houve tanta depressão como nesses tempos? E a terceira pressão sobre o mundo cristão é uma vida superficial. Superficial. Um cristianismo de casca. Então, irmãos, assim, irmão, como foi neste caso, vamos aqui. Sem dúvida, eles confessaram publicamente que ele era o Filho de Deus. E os ministros, com uma experiência superficial e com uma religião falsa, saem por aí e fazem com que as pessoas façam uma confissão de olhos secos. Assim, e voltam para o mundo e vivem como o mundo e alegam ser que são cristãos. Irmão, assim como foi neste caso, muitas agulhas hipodérmicas, lá do doutor, né? Impede a confissão ao leito de morte. Ela achava que estava certa. Quer dizer, essas injeções, irmão, hipodérmica é um instrumento médico utilizado para injetar líquidos no corpo ou retirar amostras de sangue e outros fluidos. A pessoa está ali debatendo para morrer. A maioria disso aí, irmão, é que a pessoa sabe, vamos dizer, já está sentindo o cheiro do inferno. Está procurando um jeito para não ir, então se debate aqui. Daí o doutor manda a enfermeira dar uma injeção para acalmar. E a pessoa está procurando se arrepender, o caminho de volta. E morre. E essas injeções mandam as pessoas ir para o inferno, sem se arrepender, né? Irmãos, assim como foi neste caso, muitas agulhas hipodérmicas impedem a confissão no leito de morte. Ela achava que estava certa, mas quando chegou a hora de morrer, até mesmo um pastor apóstata tinha vindo. Ela estava bem, claro, para aquele pastor, né? Ela era um bom membro da igreja e ela contribuía para a igreja e era pianista na igreja e outras coisas mais. O que mais ela poderia fazer? Intelectualmente, ela achava que estava bem. Mas quando chegou a um ponto, lembre-se de que sua morte é governada pelas células sanguíneas e pelas células cerebrais. E quando o sangue deixa de funcionar para essas células cerebrais, a mente começa. A parte intelectual começou a desaparecer da mulher. E quando começou a desaparecer, e ela começou a ver, quando esse espírito aqui embaixo, em seu coração, que era sua alma, vai em direção a Deus, morte significa separação. E se você pecar, descrer intencionalmente, depois que o evangelho lhe for apresentado, essa alma ou sua natureza se afastará gradualmente de você e você não a sentirá mais. Ela simplesmente se afastará, você não saberá. O que é que estamos vendo aqui? Cicatriza.
cria aquele cascão. Perguntaram uma certa vez a um índio, que ele dizia consciência, consciência. Ele tinha convertido e alguém disse, chefe, o que é consciência? Ele diz, consciência é uma coisa de 3 pontas lá dentro do coração, que quando você faz uma coisa errada, aquilo dói, machuca, bate na parede do coração enquanto gira e dói. Mas tem uma coisa, se continuar fazendo, aquilo acostuma, não dói mais. Cria um cascão. Você sabe que o pecado vira um cascão, tira aquela sensibilidade e não dói mais. Você diz, bem, eu creio que estou certo. Esse é o problema de Michigan hoje. Esse é o problema da Indiana hoje. É isso que está acontecendo com o mundo hoje. Eles foram sufocados até adormecerem com uma imitação mesquinha do cristianismo típica de Hollywood. O que precisamos hoje é de antigos pregadores do inferno de fogo e enxofre de volta ao púlpito para pregar a verdade. Correto? O inferno para os pecadores. E se alguém não nascer de novo, de modo algum entrará no reino. Vocês creem no ministério que o Senhor Jesus tem incumbido em favor dos cegos, incumbido em reino? Não, vocês creem no ministério que o Senhor Jesus tem incumbido em favor dos cegos, surdos, mudos e até mortos, levantados da sepultura. Lembre-se de que teríamos que ter alguma concepção de Deus, ou essas coisas não aconteceriam. Isso é um desafio, é cura divina, o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz isso, provou com Janes e Jambres. Os magos podiam fazer milagres e fazer coisas, mas não podia curar. Deus é o único que pode curar. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Hoje as pessoas dizem, isso foi para o passado, não tem nada a ver, é só um bando de santos roladores ou um bando de impostores e assim por diante. E você não percebe que está blasfemando contra o Espírito Santo, correto? E quando você perceber, sua alma se afastará de você, você se tornará tão adaptado lá com o restante das seitas e coisas assim, a ponto que você achará que está certo, até que a morte esteja diante de você, e aí o quadro será diferente. Eu estive ao lado de muitos leitos deles, e lá estava ela deitada, pensando que estava tudo bem. 15 minutos antes de morrer, fumou um cigarro. Disse, eles estavam bem, um pequeno e sujo hábito da carne. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, irmão. A árvore é conhecida pelo fruto que dá. Ela não acreditava em nada. Disse, se o médico não pode me ajudar, de que adianta algum pregador santo rolador vir fazer alguma coisa por mim? Deus, tenha misericórdia. Essa é a atitude de milhares de pessoas neste país esta noite. Sim, milhões e milhões de pessoas. E ali estava naquela condição. Mas quando o intelecto começou a falhar, quando os arrazoamentos falharam,
sua mente intelectual que ela tinha em Deus, que estava em sua cabeça, então aquela alma que ela havia entristecido começou a se aproximar dela. Ela clamou: meu Deus, estou perdida. Estou perdida. O seu pastor disse: ela afirmou: seu enganador, estou perdida. Chamou: doutor, vem aqui. Ela está agitada, está histérica. Aplique uma injeção no braço dela. Quando aplicar a injeção, ela disse: estou perdida, estou perdida. Outra injeção: estou perdida, estou perdida. E a injeção fez seus lábios pararem. Mas nunca parará aquela alma com a qual você conviverá por toda a eternidade. Que ela entristeceu por descrer na palavra de Deus. Uma mente intelectual que, por meio de suas razões, a fez crer tanto em sua mente que estava certa, quando estava errada. É assim com milhões de pessoas no mundo hoje, que professam o cristianismo, eles não sabem nem qual é o primeiro passo em direção a Deus. Amém. Então, amados, o nosso título é A Fé Intelectual versus uma fé de coração. A fé no coração, ela se baseia nas Escrituras. A pessoa tem um novo nascimento e tem uma experiência viva com Deus. Isso estabelece a pessoa nas Escrituras e na sua vida espiritual. Você tem uma experiência com Deus. Nunca houve um homem que tenha tido uma experiência com Deus e saiu dessa experiência como chegou. Você pode ver Moisés na sarça, chegou um tipo de homem, saiu outro. Pedro chegou diante de Jesus, um tipo de homem, saiu outro. Sempre foi assim. Uma experiência com Deus, ela ajuda a estabelecer. Pelo menos a pessoa sabe que há um Deus vivo e atuante. Agora, o novo nascimento é necessário. Necessário é nascer de novo. Não vamos deixar para querer saber se isso é verdade na última hora. Não vamos deixar. Eu não posso permitir isso comigo. E nem você pode permitir ser guiada por um evangelho superficial, uma vida superficial, uma fé superficial, intelectual. Não vamos deixar ir para aquele lugar, a chegar a hora, 15 minutos antes dela morrer. Começou aquela mente a falhar, quer dizer, a alma se aproximou e conscientizou ela da sua condição. E ela disse: estou perdida. Agora pense você em uma alma que se perdeu, que se foi dessa vida sem Deus. Morte quer dizer separação de Deus. Aquela alma estará perseguindo, vamos dizer, aquele espírito, aquela pessoa dizendo: eu te disse que isso estava errado. Aonde ela dizia? Aqui embaixo. E você passou por cima. Eu te falei. Calcula o tormento da consciência.
Não se deixe levar pelo intelecto. Tenha uma experiência com Deus. E quando a sua experiência estiver de acordo com a Bíblia, diga: toda palavra é verdadeira, tu és Jeová. E o meu espírito testificando com teu espírito, somos filhos e filhas de Deus. Passamos da morte para a vida, é verdade. Aqui, parágrafo 70, o irmão Branham nos diz: você não deve se guiar por seus sentimentos. Lembre, os sentimentos, os afetos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. É preciso ter essa convicção, esse relacionamento com Deus. Se você for agora, você sabe para onde vai. Isto é o tipo de fé no coração. Então, queridos irmãos, vocês que nos ouvem, olhe para dentro de vocês, cada um olhe para dentro de si e veja que tipo de fé você tem. E a sua vida estará dizendo, pelos frutos, que fé você tem. Paulo disse: cri, por isso falei. E por isso ele também vivia. Não era uma fé qualquer, era uma fé de coração. Então vamos crer de coração, vamos viver de coração. Não é preciso a mamãe e o papai estar brigando contigo, filha, para você vestir correto, para você andar correta. Será que essas maquiagens, que a herança que Jezabel deixou está certa? O seu coração pode dizer amém para isso? O seu coração pode dizer amém para o teu guarda-roupa dizer que está correto? Fiquemos de pé. Precioso Deus, não estamos brincando de evangelho, o Senhor não brinca. Vivemos sobre esta terra e viemos fazer a nossa decisão aqui. Eu peço que o Senhor, que começou esta boa obra, leve ela adiante, Senhor, na vida de teus filhos e filhas. Não deixe ninguém viver dia após dia, semana após semana, ó Deus, em dúvidas, em dificuldades, pensando que está certo, que está tudo bem. E se não está bem, tu sabes. Eu quero lhe rogar que o Senhor coloque ordem nas coisas, ordem em nossa fé, em nossa vida, ordem em nosso falar, em nosso olhar, em nosso pensar. Abençoa-nos, Pai. Perdoa todas nossas falhas. E nós queremos te dizer, Pai Santo, nós queremos esta fé de coração, uma fé genuína, uma vida genuína, um temor genuíno. Seja a tua graça, paz, misericórdia e vida sobre cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Pela tarde estejamos todos aqui.